Hoje a gente vai falar sobre pressão alta nos pulmões causados pela embolia, que é quando acontece formação de coágulos no peito. É isso mesmo que você ouviu, não é pressão alta nas artérias do corpo, não, é pressão alta nos pulmões devido à má circulação e à trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, dessa forma você é notificado de tudo que acontece por aqui, não perde nenhum detalhe. Já aproveita, clica no gostei, o seu joinha, o seu like, a curtida é importantíssimo para que a gente possa alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, nosso time selecionou perguntas que vocês deixam nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para que a gente possa te encontrar e selecionar a sua dúvida. E a pergunta de hoje foi a seguinte: oi, pode explicar mais? Sou portadora de hipertensão pulmonar por trombose. Gostaria de saber mais. Então vamos falar sobre esse assunto. Primeiro, para entender uma embolia pulmonar, você precisa entender o que são as 5 manifestações que a trombose pode ter no corpo. A embolia pulmonar é uma delas. Então vamos lá. Quando a pessoa tem uma trombose, ela pode ficar boa 100%, como se nada tivesse acontecido, se recuperar totalmente. Só que ela também pode ficar com a perna inchada e dolorida para o resto da vida, às vezes até precisando tomar remédios de circulação. Só que por que isso acontece? Porque assim como quando você corta, se machuca, fica uma cicatriz para o resto da vida na pele, uma veia que teve trombose pode ficar com cicatrizes, com sequelas, porque o trombo machuca aquela veia. E essas cicatrizes deixam uma má circulação para o resto da vida da pessoa. Isso pode acontecer mesmo que você faça os exames e não apareça mais trombo ali, porque o trombo sumiu, mas as sequelas que eles deixou ficam. Terceira coisa que pode acontecer é o trombo não sumir mais. Ele melhora parcialmente, ele diminui, ele encolhe, melhora um pouco, mas você faz remédio, faz exame, e ele fica lá grudado nas veias para o resto da vida. E por que isso acontece? Porque quanto mais o tempo passa, vai grudando substâncias ali, impurezas, e a partir daí não deixa mais o remédio agir nele. E ele gruda na veia, gruda mesmo, fica lá. O risco não é nem ele soltar mais, ele está tão grudado, o problema é fazer um novo trombo em cima daquele, que é o que a gente chama de retrombose. Quarta possibilidade é esse trombo não responder ao remédio. Você faz o tratamento, toma o remédio certinho, o trombo ao invés de melhorar faz o quê? Piora, aumenta, causa mais má circulação. Esses casos são casos gravíssimos que a gente chama de flegmásia, onde existe o risco até mesmo de amputação daquela perna. E a quinta possibilidade de quem tem uma trombose é de fato desenvolver uma embolia pulmonar. Êmbolo é um trombo que formou em uma parte do corpo, mas ele está solto navegando pela circulação. Isso é um êmbolo. E o local mais frequente onde o trombo se forma é nas pernas. O local mais comum onde eles vão parar são nos pulmões. Daí o nome embolia pulmonar. Quando o trombo chega no pulmão, ele atrapalha a circulação pulmonar, não é verdade? Pulmão serve para respirar. Se tem um coágulo ali dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, vai impedir com que o sangue circule normalmente nos pulmões, ou seja, se o pulmão serve para respirar e ele não funciona normalmente, eu tenho falta de ar. A falta de ar que é o principal problema da embolia, que ela pode ser tão grave a ponto de não dar tempo de socorrer aquela pessoa. Ou seja, prende a sua respiração aí e tenta chegar no socorro mais próximo. Pega o carro sem respirar e vai para o hospital. Você consegue chegar lá? Eu acredito que não. Eu não consigo ficar nem 3 minutos sem respirar. Eu imagino que você também vai aguentar 1 minuto, 1 minuto e meio, talvez 2 se você tiver algum preparo. Então esse é o grande problema da embolia pulmonar, é a pessoa sobreviver a uma falta de ar, que pode ser desde leve até uma falta de ar fatal, a pessoa não suportar até chegar no socorro mais próximo. E para quem sobreviveu à embolia, aí vem as sequelas tardias. Se o trombo entope aquele vaso sanguíneo e ele não abre mais, lembra que eu te falei que o trombo pode grudar ali e ficar? Aquela região do pulmão, ela morre, ela infarta. Infartar significa morrer por falta de circulação. Então, quando isso acontece, eu perco um pedaço do pulmão, aquela mesma quantidade de sangue que chegava antes, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser comportada pela área que sobrou. Ficou complicado? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Imagina que eu tenho 1 litro de sangue chegando em 3 vasos sanguíneos.
Ou seja, tem 1 litro para passar nesses 3 locais. Se a má circulação destrói 2, aquele 1 litro tem que passar só em um local. Imagina você colocar 20 pessoas, 100 pessoas para passar em uma porta estreita. Então, se você tem 3 portas, você consegue fazer que 100 pessoas passem naquelas 3 portas mais fácil. Se você usa as mesmas 100 pessoas tendo que passar por uma única porta, fica mais estreito, mais difícil. É isso que acontece quando os trombos entopem a circulação nos pulmões, fica mais difícil para o sangue passar ali, aumenta a resistência no pulmão. E aí quem é que manda sangue para o pulmão? É o coração. Se o coração está batendo contra uma resistência, ou seja, ele está mandando sangue, mas está difícil para o sangue chegar, é como se o coração tivesse que fazer mais força. Nossa, tá difícil, vamos gente, vamos, vai 100 pessoas, passa nessa porta. O coração tá fazendo força para empurrar esse sangue para o pulmão. Se ele tá fazendo força, o músculo que faz força na academia fica o quê? Fica grande. Então o coração ele vai ficando grande por conta da hipertensão, da pressão alta nos pulmões. Por que a pressão lá está alta? Porque está difícil fazer aquele sangue chegar lá. O coração está bombeando contra a resistência sem que eu queira, o coração vai ficando musculoso, ele vai ficando grande. Se você pega peso na academia, o seu músculo fica grande, você fica musculoso. Se o coração bate contra a resistência, porque eu não tenho mais 3 portas para o sangue passar, eu só tenho uma. Ou seja, está difícil. Se o coração bate contra a resistência porque a pressão lá nos pulmões está alta, o coração fica grande. Então o problema da embolia tardia, quando a pessoa vence aquela fase inicial, que é a que leva ela ao óbito, é aquela que pode matar, o problema tardio é que a pressão nas artérias do pulmão fica alta, o coração bate contra essa resistência e ele começa a ficar grande. Então a hipertensão pulmonar leva ao cor pulmonale, que é o coração dilatado por conta do excesso de força que ele tem que fazer para fazer o sangue circular dentro do pulmão. Então, a embolia pulmonar pode levar à hipertensão pulmonar, que pode levar ao cor pulmonale, ao coração com alterações causadas pela pressão alta há muito tempo dentro do tórax, dentro da circulação pulmonar. Quais são as manifestações que pode acontecer? Falta de ar, cansaço fácil, turgência de jugular, que é aquelas jugulares engurgitadas, aquelas bolotas de veia no pescoço, inchaço nas pernas, nas mãos, cansaço fácil, que eu já falei, começa dependendo da gravidade da situação, a pessoa limitar as atividades diárias, a pessoa ficar com cansaço fácil e não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer. Então, inchaço nos tornozelos, turgência jugular, cansaço fácil, pode ser sinal de uma alteração na circulação pulmonar e no coração, se você já tiver tido uma embolia pulmonar, é uma complicação da doença. E como que trata isso? Com remédios, principalmente a sildenafila, que é o Viagra. O Viagra e os semelhantes, como a tadalafila, lodenafila, vardenafila, tem vários outros no mercado, né? Eleva, Levitra, Cialis, Tadala, vários remédios que são usados para diminuir a pressão nos pulmões. Na verdade, eles foram usados para isso, eles foram descobertos para diminuir a pressão no pulmão. Só que um efeito colateral era a ereção no homem. Então, inicialmente, esses remédios são usados para tratar hipertensão no pulmão e a disfunção erétil no homem que tem impotência, entre aspas, é um efeito colateral da medicação, porque tanto o ato de ereção do pênis masculino quanto da circulação dos pulmões, ambos são feitos pelos vasos sanguíneos que deixam passar mais sangue e aí o sangue fica, né, o pênis fica ereto, assim como nos pulmões eles deixam passar mais sangue para que o coração trabalhe com menos dificuldade. Lembra que eu te falei que o coração está batendo contra a resistência? Então, esses remédios que agem nos vasos sanguíneos para melhorar a circulação nos pulmões são os inibidores da fosfodiesterase. O nome técnico deles, o Viagra, o Cialis, o Levitra, o Eleva, que são a sildenafila, lodenafila, vardenafila, tadalafila, esses remédios. Então, para a mulher, eles não vão ter efeito
por exemplo, na parte sexual, porque a mulher não vai ter uma ereção como o homem. Mas para tratar uma hipertensão pulmonar, eles são úteis tanto na mulher quanto no homem, lembrando que no homem eles podem ser usados também para disfunções eréteis e outros problemas, digamos, sexuais masculinos que possam ter correlação. Então fica aí a nossa revisão sobre a hipertensão pulmonar, a embolia pulmonar e as alterações do coração. Lembra que está tudo interligado. O coração é a bomba do sangue pelo corpo, ele manda sangue para as pernas, na perna pode formar trombos, coágulos que podem parar nos pulmões. O coração vai querer mandar o sangue para os pulmões para o sangue que chegou nos pulmões ser oxigenado quando eu respiro, só que chega lá, tem trombo, tem êmbolos, né? Embolia pulmonar, o coágulo que saiu da perna chegou no pulmão, esse coração trabalha com dificuldade, começa a ficar grande, hipertrofia, ele fica grande demais e no final ele fica tão grande que ele não consegue mais bombear, ele está tão grande que não tem mais espaço para receber o sangue, de tão musculoso que ele ficou. É o corpo pulmonar, é o estágio final da doença, onde a pessoa fica cansada, turgência jugular e inchaço nas pernas. Como combater? Com remédios como o Viagra. Ele trata a hipertensão pulmonar e em alguns casos também pode ser usado para disfunção erétil. Se você quer entender como se proteger contra a má circulação, para ter veias fortes e saudáveis, não passar por uma trombose ou uma embolia pulmonar, você precisa ir na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso passo a passo. Eu vou te entregar um plano de ação para blindar as suas veias contra a trombose, para diminuir ao máximo o seu risco de ter uma embolia. Vai lá e conhece o nosso programa avançado, que é onde a gente vai te entregar um plano de ação, um método para proteger as suas veias, para fortalecer, deixar as suas veias fortes e saudáveis e combater a má circulação. Deixa a sua curtida, clica aí no gostei se você aprendeu alguma coisa importante aqui nesse vídeo para que o algoritmo entenda que tem conteúdo relevante aqui, entregue para mais pessoas e com a sua ajuda eu consigo até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Não esquece de se inscrever, deixa o sininho ativado para você ser notificado de tudo que acontece por aqui, para você não perder nenhum vídeo. Nos comentários é o nosso ponto de encontro, vai lá, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e deixa sugestão para os próximos vídeos para a gente poder melhorar cada vez mais. Se você tiver uma dúvida, quiser deixar a sua pergunta, eu vou te lembrar que você precisa estar inscrito para a nossa equipe te localizar lá, então pode deixar também a sua pergunta e eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá!